O conceito de Deus sobre a guerra nos tempos antigos. O povo estava sendo oprimido. Eles oraram a Deus muitas vezes pedindo ajuda, mas essa ajuda não veio imediatamente. Esse povo era Israel, o povo de Deus no passado. O opressor era a poderosa nação do Egito. Durante anos, os israelitas esperaram Deus acabar com a tirania do Egito. Finalmente chegou o tempo de Deus agir. A Bíblia relata que ele guerreou pessoalmente contra os egípcios. Deus trouxe contra eles uma série de pragas devastadoras e, por fim, eliminou o rei do Egito e seu exército no Mar Vermelho. Jeová Deus mostrou ser um poderoso guerreiro em favor do seu povo. Êxodo 15, 13 e 4. O fato de Deus guerrear contra os egípcios mostra que ele não se opõe a todo tipo de guerra. Em algumas situações, ele autorizou o seu povo Israel a travar guerras. Por exemplo, ele ordenou que os israelitas guerreassem contra os cananeus, que eram extremamente perversos. Também mandou Davi, o rei de Israel, guerrear contra os opressivos filisteus. Deus até mesmo deu a Davi uma estratégia de guerra que garantiria a vitória. Esses relatos bíblicos revelam que, dependendo da maldade e da opressão que ameaçavam os israelitas, Deus autorizava a guerra para proteger seu povo e preservar a adoração verdadeira. Mas observe 3 pontos importantes sobre essas guerras ordenadas por Deus. 1. Apenas Deus determinava quem participaria na guerra. Em certa ocasião, Deus disse aos israelitas: "Vocês não terão de lutar nesta batalha." Por quê? O próprio Deus guerrearia em favor deles. Segundo Crônicas 20, 17. Ele fez isso muitas vezes, como no caso mencionado no início deste artigo. Em outros casos, Deus ordenou que seu povo no Israel antigo travasse guerras que ele aprovava, isto é, guerras que envolviam conquistar e defender a terra prometida. 2. Apenas Deus determinava quando uma guerra aconteceria. Os servos de Deus deviam esperar pacientemente o tempo determinado por Deus para lutar contra a opressão e a maldade em volta deles. Até que esse tempo chegasse, não deviam decidir por conta própria começar uma guerra. Quando faziam isso, eles perdiam a aprovação de Deus. Na verdade, a Bíblia mostra que, quando os israelitas decidiam lutar numa guerra que não tinha sido autorizada por Deus, os resultados eram desastrosos. 3. Deus não tem prazer na morte dos humanos, incluindo dos maus. Jeová Deus é a fonte da vida e o Criador da humanidade. Por isso, ele não deseja que ninguém morra. Mas, infelizmente, existem pessoas perversas que oprimem e até mesmo matam outras pessoas. Para impedir o avanço desse tipo de maldade, Deus às vezes autorizava guerras contra os perversos. Mesmo assim, durante o tempo em que ordenou que os israelitas travassem batalhas, ele foi misericordioso e paciente com os opressores de seu povo. Por exemplo, ele decretou que, antes de atacarem uma cidade, os israelitas deviam anunciar termos de paz para dar aos habitantes uma oportunidade de mudar de atitude e evitar a guerra. Deuteronômio 20, 10 a 13. Dessa forma, Deus mostrou que não tem prazer na morte de quem é mau, mas sim em que a pessoa má mude seu caminho e continue viva. Ezequiel 33, 11 e 14 a 16. Conforme vimos, nos tempos antigos, Deus encarava a guerra como um meio legítimo para acabar com várias formas de opressão e maldade. Mas era Deus, não os humanos, que, com razão, decidia quando uma guerra aconteceria e quem estaria envolvido nela. E será que Deus sentia prazer nessas guerras? Pelo contrário, ele odeia a violência. Será que o ponto de vista de Deus sobre a guerra mudou quando seu Filho, Jesus Cristo, começou seu ministério no primeiro século?